A Bíblia em um ano. Uma experiência de encontro com Jesus Cristo, a Palavra de Deus. Olá, eu sou Kevin, seminarista da Diocese de Ponta Grossa, Paraná. Você está ouvindo o podcast A Bíblia em um ano. Usando um plano de leitura cronológico, vamos ler a Bíblia inteira em 365 dias, descobrindo como a história da salvação se desdobra e se atualiza em nossas próprias vidas e na vida da Igreja. Estamos usando a Bíblia Católica com a tradução oficial da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil. Você pode baixar o plano de leitura completo por meio de um link que você encontra na página do Instagram abiblia.emumano ou do facebook.com/seminariopg. Inscreva-se nesse podcast por meio da plataforma que preferir para receber as notificações diárias dos novos episódios. Olá, eu sou o Padre Jaime Roça, da Diocese de Ponta Grossa, no Paraná. Antes de iniciarmos a leitura e a escuta dos textos bíblicos propostos para hoje, peçamos que pela ação de Deus, a sua palavra frutifique em nossas vidas. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Senhor, envia teu Espírito Santo para que eu compreenda e acolha a tua palavra, que eu possa conhecer-te, amar-te, servir-te e louvar-te, a fim de que pelo testemunho da tua palavra todos te adorem. Faze, ó Deus, que pela leitura da tua palavra os pecadores se convertam, os justos perseverem na graça e todos consigamos a vida eterna. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Hoje é o dia 237 do nosso podcast A Bíblia em um ano. Nós vamos ler o livro de Jeremias, capítulo 5, o livro de Ezequiel, capítulo 33 e 34, e o livro dos Provérbios, capítulo 14, versículo 21 a 24. Livro de Jeremias, capítulo 5. Percorrei as ruas de Jerusalém. Olhai, examinai, procurai nas praças. Se encontrais alguém que pratique o direito e busque a verdade, então eu perdoarei a cidade. Quando dizem, pela vida do Senhor, com certeza estão jurando falso. Teus olhos não buscam a fidelidade, Senhor? Tu os feriste e eles nem sentiram a dor. Tu os esmagaste e não aprenderam a lição. Endureceram sua fronte mais que a rocha, recusaram-se a voltar atrás. E eu pensava, são pequenos, agem como tolos, porque desconhecem os caminhos do Senhor, o julgamento do seu Deus. Irei, portanto, aos grandes, vou conversar com estes, pois conhecem os caminhos do Senhor, o julgamento do seu Deus. Mas também eles, todos juntos, quebraram o jugo e soltaram as amarras. Por isso o leão da selva os ataca, o lobo da estepe os destrói, a pantera ronda suas cidades. Quem delas sai é estraçalhado, pois multiplicaram suas transgressões, aumentaram suas rebeldias. Como é que vou te perdoar? Teus filhos me abandonaram, estão jurando por deuses que não o são. Eu os alimentava, mas eles cometeram adultério. Precipitaram-se para a casa de prostituição. São garanhões cevados e em cio, cada qual relinchando pela mulher do próximo. E eu não pediria contas por tudo isso? Oráculo do Senhor. Não tiraria vingança de gente como essa? Escalai suas muralhas, semeai destruição. Mas não deis fim em tudo. Arrancai somente os ramos que não são do Senhor. Pois quem realmente me traiu foi a casa de Israel e a casa de Judá. Oráculo do Senhor.
Eles negaram o Senhor, disseram: Ele não existe, nenhum mal nos atingirá. Não veremos espada ou fome. Esses profetas não passam de um sopro. A palavra não está com eles. Aconteçam-lhes, pois, essas coisas. Por isso fala o Senhor, o Deus dos exércitos. Por terem eles falado essas palavras, eu farei de minha palavra um fogo em tua boca, e desse povo a lenha que ele vai devorar. Eu mandarei contra ti, casa de Israel, uma nação que vem de longe, oráculo do Senhor. Nação insuperável, nação antiga, nação cuja língua não conheces e cuja fala não entendes. Sua aljava é sepultura aberta, seus soldados, todos valentes. Ela devorará tua colheita e teu pão, devorará teus filhos e tuas filhas, devorará tuas ovelhas e teu gado, devorará tua vinha e tua figueira, tuas cidades fortificadas em que confiais. Ela baterá a espada. Mas mesmo naqueles dias, oráculo do Senhor, não vos destruirei vós por completo. Quando então te perguntarem: por que o Senhor nosso Deus nos fez tudo isso? Responderás: da mesma forma como me abandonastes para servir a deuses estranhos na vossa terra, agora servireis a gente estranha numa terra que não é vossa. Anunciai isto à casa de Jacó. Dai a conhecer a Judá. Escuta bem, povo tolo e sem coração, que tem olhos, mas não enxerga, tem ouvidos e não escuta. Nem a mim vós temeis, oráculo do Senhor. Nem temeis diante de minha face. Eu pus a areia como limite ao mar, termo perene que ele não pode ultrapassar. Suas ondas se agitam, mas nada conseguem. Rugem, mas não passam além. Este povo, porém, tem coração teimoso e rebelde. Teimaram e foram em frente. Nunca disseram em seu coração: temamos ao Senhor nosso Deus, que nos dá a seu tempo as chuvas primeiras e as tardias, e ainda nos reserva as semanas certas para a colheita. As vossas iniquidades alteraram tudo isso, os vossos pecados vos privaram do bem-estar. No meio do meu povo há malfeitores. Na tocaia, como caçadores de pássaros, armam arapucas para pegar gente. Como uma gaiola cheia de pássaros, suas casas estão cheias de fraude. Assim, se engrandeceram e ficaram ricos. Ficaram gordos e reluzentes. Passaram dos limites da maldade. Não proferem sentença justa, sentença a favor do órfão. Eles prosperam, mas não julgam a causa dos pobres. E eu não pediria contas por tudo isso? Oráculo do Senhor. Não tiraria vingança de gente como essa? Horror e espanto é o que acontece na terra. Profetas profetizam a mentira, e os sacerdotes batem palmas, e meu povo gosta disso. Mas que farei depois no fim? Livro de Ezequiel, capítulo 33. Veio a mim a palavra do Senhor. Filho do homem, fala aos filhos do teu povo e dize-lhes: quando eu faço vir a espada contra uma terra, o povo dessa terra escolhe um dos homens da região e o coloca como sentinela. Ao ver a espada que vem contra a terra, ele toca o chofar para advertir o povo. Se alguém escutar o toque do chofar, mas não lhe der atenção, e com isso for atingido pela espada, seu sangue virá sobre sua cabeça. Escutou o toque do chofar, mas não deu atenção, portanto, seu sangue virá sobre sua cabeça. Se tivesse dado atenção, teria escapado com vida. Se, porém, a sentinela vê a espada se aproximando e não toca o chofar, de modo que o povo não é advertido e a espada vem tirando a vida de alguém por sua iniquidade, é a sentinela que pedirei contas desse sangue. Quanto a ti, filho do homem, eu te coloquei como sentinela para a casa de Israel. Logo que ouvires alguma palavra de minha boca, tu os advertirás de minha parte. Se eu disser ao ímpio que ele deve morrer,
e não lhe falares advertindo-o a respeito de seu caminho, o ímpio morrerá pela sua iniquidade. Mas reclamarei de tua mão o seu sangue. Se, porém, tiveres advertido o ímpio a respeito de seu caminho para que o mude, e ele não o mudar, o ímpio morrerá por sua iniquidade, mas tu salvarás tua vida. Tu, filho do homem, fala à casa de Israel. Vós dizeis: nossas transgressões e nossos pecados pesam sobre nós, e por causa deles estamos definhando. Como poderemos viver? Diz-lhes: por minha vida, oráculo do Senhor Deus, não quero a morte do ímpio, mas antes que ele volte de seu caminho e viva. Voltai, sim, voltai de vossos maus caminhos. Por que haverias de morrer, casa de Israel? Quanto a ti, filho do homem, dize aos filhos de teu povo: a justiça do justo não poderá salvá-lo no dia em que ele pecar, nem a maldade do ímpio lhe causará tropeço no dia em que se converter de sua maldade, e o justo não poderá viver por sua justiça no dia em que pecar. Se eu disser ao justo que com certeza viverá, mas ele, seguro de sua justiça, cometer iniquidade, nenhuma de suas obras justas será lembrada. Morrerá por causa da iniquidade que cometeu. E se eu disser ao ímpio que com certeza morrerá, mas este se converter do pecado e praticar o direito e a justiça, devolver o penhor, restituir o furto, viver conforme as leis que dão vida, sem cometer iniquidade, com certeza viverá, não morrerá. Nenhum dos pecados que cometeu será lembrado. Praticou o direito e a justiça, com certeza viverá. Os filhos de teu povo dizem: o caminho do Senhor não é reto, mas é o deles que é torto. Quando o justo se desviar de sua justiça e cometer iniquidade, por causa dela certamente morrerá. Mas quando o ímpio se converter da maldade e praticar o direito e a justiça, por causa disso viverá. E ainda dizeis: o caminho do Senhor não é reto. Eu vos julgarei segundo os caminhos de cada um, ó casa de Israel. No 11º ano de nosso cativeiro, no 10º mês, no dia 5 do mês, veio até mim alguém que fugiu de Jerusalém, dizendo: a cidade foi tomada. A mão do Senhor estivera sobre mim na tarde anterior à vinda do fugitivo, e de manhã ele abriu minha boca antes no momento dele chegar até mim. A boca me foi aberta, e não mais emudeci. Então veio a mim a palavra do Senhor: filho do homem, os que moram naquelas ruínas, sobre o solo de Israel, andam dizendo: Abraão era um só e ganhou a posse desta terra, mas nós somos muitos. É a nós que a terra foi entregue como herança. Por isso, dize-lhes: assim fala o Senhor Deus: comeis carne com sangue, levantai os olhos aos ídolos, derramai sangue e tereis a posse da terra? Vós vos apoiais na espada, praticais abominações, manchais a mulher do próximo, e haveríeis de ter a posse da terra? Assim lhes dirás: assim fala o Senhor Deus: por minha vida, os que estão entre as ruínas tombarão pela espada, os que estão no campo serão entregues como pasto aos animais selvagens, e os que estão nos fortins e nas cavernas morrerão de peste. Reduzirei essa terra à desoladora solidão, de modo que cessará o orgulho de sua força. Os montes de Israel ficarão desolados, sem que ninguém por eles transite. E saberão que eu sou o Senhor, quando reduzir a terra à desoladora solidão, por causa de todas as abominações que praticaram. Quanto a ti, filho do homem, os filhos do teu povo, encostados nos muros e nas portas das casas, comentam a teu respeito e dizem entre si: vinde, vamos escutar qual é a palavra que vem da parte do Senhor. Acorrem a ti e se assentam em tua frente, como o povo costuma fazer. Escutam tuas palavras, mas não as põem em prática, pois enquanto lisonjeiam com a boca,
seu coração vai atrás da ganância. Para eles, tu és como uma canção de amor, de bela melodia e agradável acompanhamento. Escutam tuas palavras, mas não as põem em prática. Mas quando isso acontecer, e já aconteceu, saberão que houve um profeta entre eles. Capítulo 34. Veio a mim a palavra do Senhor. Filho do homem, profetiza contra os pastores de Israel. Profetiza, fala aos pastores, assim diz o Senhor Deus. Ai dos pastores de Israel, que se apacentam a si mesmos. Acaso os pastores não devem apacentar as ovelhas? Vós vos nutris de seu leite, vestis a sua lã e sacrificais os animais gordos, mas não apacentais as ovelhas. A ovelha fraca não fortalecestes, a ovelha doente não curastes, a ovelha quebrada não enfaixastes, a ovelha desgarrada não trouxestes de volta, a ovelha perdida não procurastes, e a forte dominastes com dureza. As ovelhas se dispersaram por falta de pastor, tornaram-se presa de todos os animais selvagens. Dispersaram-se minhas ovelhas, vaguearam sem rumo, por todos os montes e colinas elevadas. Minhas ovelhas se dispersaram por toda a extensão da terra, sem que ninguém perguntasse por elas ou as procurasse. Por isso, pastores, ouvi a palavra do Senhor. Por minha vida, oráculo do Senhor Deus, uma vez que minhas ovelhas foram entregues à pilhagem, tornando-se presa de todos os animais selvagens por falta de pastor, uma vez que meus pastores não se preocuparam com minhas ovelhas, apacentando-se a si mesmos em vez das ovelhas, por isso, pastores, ouvi a palavra do Senhor. Assim fala o Senhor Deus. Eu mesmo me ponho contra os pastores. Vou reclamar deles as minhas ovelhas, e lhes cessar o ofício de pastor. Os pastores não vão mais apacentar-se a si mesmos. Resgatarei as minhas ovelhas de sua boca, não mais lhes servirão de alimento. Pois assim fala o Senhor Deus. Eu mesmo buscarei minhas ovelhas e delas tomarei conta. Como o pastor toma conta do rebanho quando ele próprio se encontra no meio das ovelhas dispersadas, assim vou tomar conta das minhas ovelhas, e as resgatarei de todos os lugares em que foram dispersadas em dia de nuvens e de escuridão. Eu as retirarei do meio dos povos e as recolherei do meio das terras para conduzi-las à sua terra. Apacentarei as ovelhas sobre os montes de Israel, no vale dos córregos e em todas as regiões habitáveis da terra. Eu as apacentarei em viçosas pastagens, e nos altos montes de Israel estará o seu curral. Ali repousarão num belo redil, e pastarão em suculentas pastagens sobre os montes de Israel. Eu mesmo apacentarei minhas ovelhas, e as farei repousar. Oráculo do Senhor Deus. Procurarei a ovelha perdida, reconduzirei a desgarrada, enfaixarei a quebrada, fortalecerei a doente e vigiarei a ovelha gorda e forte. Vou apacentá-las conforme o direito. Quanto a vós, minhas ovelhas, assim fala o Senhor Deus. Julgarei entre ovelha e ovelha, entre carneiros e bodes. Não vos bastou pastar na viçosa pastagem para ainda pisotear com as patas o restante de vossos pastos? Beber água cristalina e turvar com os cascos o resto das águas? E minhas ovelhas devem pastar o que pisoteastes, com as patas e beber a sujeira de vossos cascos. Por isso, assim fala o Senhor Deus. Eu mesmo vou julgar entre a ovelha gorda e a ovelha magra, porque empurrastes com os flancos e com os ombros todas as ovelhas fracas, dando-lhes chifradas a ponto de dispersá-las para longe. Vou libertar minhas ovelhas e já não servirão para a pilhagem. Vou julgar entre ovelha e ovelha. Estabelecerei sobre eles um único pastor, e ele os apacentará. O meu servo Davi, ele os apacentará e será o pastor.
Eu, o Senhor, serei o seu Deus, e o meu servo Davi será príncipe no meio deles. Eu, o Senhor, falei. Firmarei com eles uma aliança de paz. Farei desaparecer os animais ferozes da terra, de modo que possam morar em segurança no deserto e dormir nos bosques. Darei a eles e aos arredores de minha colina uma bênção. Farei cair chuva a seu tempo, chuvas que serão uma bênção. As árvores do campo produzirão fruto, e a terra dará seu produto, e eles estarão em segurança na sua terra. Saberão que eu sou o Senhor, quando eu lhes quebrar as cangas do jugo, e os libertar da mão dos que os escravizavam. Já não servirão de pilhagem para as nações, e os animais selvagens não tornarão a devorá-los. Morarão em segurança sem que ninguém os aterrorize. Farei germinar para eles plantações tão fabulosas que não haverá mais focos de fome na terra, nem terão de suportar a injúria das nações. Assim saberão que eu, o Senhor, sou o Deus com eles, e eles o meu povo, a casa de Israel, oráculo do Senhor Deus. E vós, minhas ovelhas, ovelhas de minha pastagem, e eu sou o vosso Deus, oráculo do Senhor Deus. Livro dos Provérbios, capítulo 14, versículo 21 a 24. Quem despreza o próximo está pecando. Quem se compadece do pobre será feliz. Acaso não erram os que praticam o mal? Misericórdia e verdade pertencem aos que buscam o bem. Todo esforço leva à abundância. O muito falar só leva à penúria. Coroa dos sábios é a sua riqueza. A tolice dos insensatos é só tolice. Olá, eu sou o Padre Wagner, da Diocese de Ponta Grossa, no Paraná. Ouvimos hoje o capítulo 5º do livro do profeta Jeremias. Aqui nesse capítulo, mais precisamente nos primeiros versículos, nós vamos encontrar o profeta sendo informado a que procure na cidade um homem temente a Deus. Não encontrando ninguém entre o povo comum, Jeremias o procura entre os líderes, mas estes não são os melhores. Por isso mesmo, Deus não vê razão para perdoá-los. Assim, o capítulo vai se desenvolvendo e nós vemos expressões que são bastante significativas, como a expressão verdade, compreendida no sentido de sinceridade, atribuída a ela também a noção de fidelidade como a busca da sinceridade, o direito e assim por diante. Nos versículos 10 a 19, Jeremias, tal como Isaías, vê Deus acenando a uma nação estrangeira para que venha castigar o seu povo. E lá no finalzinho desse capítulo, aparece uma repreensão aos falsos profetas e sacerdotes que se lhes sujeitavam. É interessante perceber, meus irmãos, a unidade da palavra e o caminho que o profeta, inspirado pelo Senhor, vai fazendo. É um caminho que soa ao mesmo tempo como uma exortação. Ao mesmo tempo que reprova, que repreende, está exortando a uma mudança, a uma verdadeira e profunda transformação. Muito bem, ouvimos também hoje os capítulos 33 e 34 do livro do profeta Ezequiel. Recordemos sempre, é importante ter como referência que Ezequiel tem bastante influência em Jeremias. Ele caminha sob o influxo do profeta Jeremias e, portanto, é preciso perceber alguns detalhes nos capítulos que estamos acompanhando também do livro do profeta Ezequiel. Aqui no capítulo 33, nós vamos perceber a função do profeta na preparação para um novo tempo. Nesse capítulo transitório,
Ezequiel indica que o profeta não passa de um instrumento, através do qual os princípios do novo reino e da maneira de se entrar nele são anunciados. Exatamente como o atalaia deve advertir os habitantes de uma cidade quanto aos perigos, assim o profeta deve fazer soar a advertência divina contra o pecado. Em resposta ao desespero do povo diante do seu castigo, Ezequiel enuncia lembretes da boa vontade de Deus e da sua perfeita justiça. Os presunçosos sobreviventes da queda de Jerusalém em Judá não teriam futuro, mas antes, os propósitos divinos seriam elaborados através dos que estavam vivendo a dolorosa experiência do exílio. Ali no capítulo 34, nós vamos ver os pastores de Israel e suas ovelhas. Considerando que os pastores e governantes desta alegoria foram negligentes e egoístas, o Senhor os punirá. Ele mesmo irá procurar as ovelhas e será o bom pastor. Ele julgará entre uma ovelha e outra, protegendo as fracas das violentas. O Senhor, por fim, estabelecerá como o pastor a Davi e fará uma aliança de paz para a terra. Tendo por referência essa palavra, fiquemos também hoje com o livro sapiencial dos Provérbios, no capítulo 14, sobretudo no versículo 23, que vai nos dizer: toda fadiga traz proveito, o palavrório só produz indigência. Pode ser, meus irmãos, que no caminho da nossa vida enfrentemos situações de cansaço, dificuldades, provações, tribulações. Nada disso será em vão. Um povo que permanece no Senhor colherá, sim, os seus frutos. E o Senhor procura entre nós aqueles que, mesmo fatigados sob o peso das dificuldades, não desanimam e permanecem fiéis. Deus nos ajude para que continuemos fiéis a esse bom propósito de uma escuta atenta de Sua palavra, pois quanto mais nos aproximarmos da palavra, mais estaremos unidos ao coração de Deus. Deus te abençoe. Queridos irmãos e irmãs, que possamos exclamar com São Pedro, a quem iremos, Senhor, Tu tens palavras de vida eterna, e que a cada dia, após a escuta atenta da palavra, possamos renovar a nossa opção por Cristo e pelos frutos de eternidade que Sua palavra nos oferece. Quem vos fala é o Padre Hélio Guimarães, da Diocese de Ponta Grossa, no Paraná. Oremos. Ó Deus, que unis os corações dos vossos fiéis num só desejo, dai ao vosso povo amar o que ordenais e esperar o que prometeis, para que na instabilidade deste mundo fixemos os nossos corações onde se encontram as verdadeiras alegrias. E abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Você acaba de ouvir mais um episódio do podcast A Bíblia em um Ano. Continue nesse bom propósito de ouvir, ler e praticar a Palavra de Deus. Rezemos por todos que estão fazendo este caminho de leitura da Bíblia. Procure também participar da sua comunidade. A permissão para uso do plano de leitura The Bible in a Year com o Padre Mike Schmitz e Jeff Kevins foi concedida por Ascension. A versão original pode ser baixada em ascensionpress.com. Todos os direitos desse plano estão reservados à Ascension. Os demais conteúdos do podcast não são criados, revisados ou apoiados por Ascension. Até amanhã!